Você acha que fazer projeto de texto é perder tempo? Se você pensa isso, você está completamente enganado e vamos ver por que agora, tá? A gente sabe, né, que o primeiro grande critério de correção das redações do Enem é o posicionamento do aluno. É aquilo que eles falam no critério 3 como texto de autoria. Agora, o que é esse posicionamento? Posicionamento é um período que você coloca sempre no último período da introdução, é lá que ele tem que estar, porque vai ficar muito claro para o teu corretor que o teu texto tem uma tese clara, e você formula esse período sempre transformando o tema que te é dado numa frase interrogativa. Então, se o tema vem, por exemplo, automedicação no Brasil, você não vai fazer nada com isso, você não vai falar da automedicação no Brasil. Mas você pode propor algumas hipóteses para o teu texto, que é isso que vai trazer para o teu texto o critério de autoria. Quais são as causas da automedicação no Brasil? Como evitar a automedicação no Brasil? Como transformar o Brasil num país mais racional para que não use a automedicação? Aí você já percebe que cada pergunta dessa vai te dar uma resposta diferente, tá? Vamos propor, por exemplo, que a gente fosse trabalhar com a tese Como evitar a automedicação. Por que o como evitar, né? A gente sabe que no Enem toda conclusão tem que ter uma intervenção social. Se você já coloca desde a tese o como evitar, como combater, né? Você já consegue direcionar o teu texto para essa intervenção. E aí vai ficar um projeto de texto interessante porque não fica parecendo que a intervenção caiu de paraquedas, mas que ela é construída ao longo do texto. Porque desde os primeiros parágrafos argumentativos, desde a introdução que você vai dizer como evitar a automedicação no Brasil, né? Aí a partir daí você faz o teu projeto de texto. Agora, o que tem nesse projeto de texto, tá? A gente sabe, por exemplo, que a introdução ela é formada pelo menos por 3 partes, né? O tema, que a gente chama de esclarecimento da tese, o posicionamento, mais algumas informações de contexto que conseguem mostrar para o leitor o assunto sobre o qual você vai tratar. O teu leitor ele tem que entender o seu texto independentemente do texto de base, para ele tem que ficar claro, tá? Então, no teu projeto de texto, que a gente chama de PT, projeto de texto, o que vai ter? Naquilo que se refere à introdução, você vai fazer rapidinho. Qual é o tema do texto? Quais são as informações de contexto que você selecionou para enquadrar o teu texto? E qual é o posicionamento? 3 coisas. Depois você vai fazer o projeto de texto da argumentação. Um argumento ele é formado por 4 partezinhas que nós já vimos, tá? A primeira partezinha é o tópico frasal. É uma mini tese, tá? O tópico frasal é uma mini tese. Aí quais são os dados que você selecionou ou daquilo que você conhece, né? E se for de conhecimento de mundo, a gente vai ver já é melhor, que possam comprovar a tese do teu parágrafo argumentativo. Depois uma dedução lógica que tem que ter. Como que eu sei que tem dedução lógica? Pela conjunção. A conjunção que eu chamo de operador discursivo, tá? O Enem chama de operador discursivo, são aquelas palavrinhas que indicam que o teu texto está sendo organizado em torno de um raciocínio. Então, mais, entretanto, embora, logo, outro sim, são conjunções que indicam que, além das informações, você deduz ou induz uma informação a partir daquilo que é dado, a partir daquilo que é conhecimento de mundo ou que estava no teu texto de base. Então, no parágrafo argumentativo tem a tese, os dados, a conclusão lógica desses dados, mais um elemento nexivo, né, um gancho, ou seja, uma partezinha que vai fazer a interligação entre o parágrafo de cima e o parágrafo de baixo, tá? Como que é formado o segundo parágrafo argumentativo? É o mesmo esquema. Você começa com um período que é a tese do parágrafo, comprova essa tese com dados, a partir dos dados tira uma conclusão lógica e depois faz o elemento nexivo. E a conclusão do Enem que nós já vimos também, né? São 5 elementos: órgão interventor,
Qual será a intervenção, como a intervenção será aplicada, detalhamentos e resultados esperados. A gente pede para os alunos, inclusive, em cada introdução de cada um desses 5 elementos, deixe muito claro o que ele está dizendo, tá? Então você, no começo da conclusão, você retoma o problema. O Brasil deve, de fato, combater a automedicação porque é um arriscado esporte nacional, vamos supor isso. Por isso, o Ministério da Saúde, teu órgão interventor. E depois, no projeto de texto, qual é o órgão? O Ministério da Saúde. O que ele deve fazer? Fiscalizar a venda de remédios sem receita médica. Como ele vai fazer isso? Através de fiscais que possam multar as farmácias. Detalhamento. Você vai desenvolver um pouco melhor essa ideia, né? Como que esses fiscais vão atuar? Qual vai ser o controle dessas receitas? Qual vai ser a pena, né, caso as farmácias continuem vendendo remédios sem receita médica? Resultados esperados. A gente pede, inclusive, para que o período que introduz os resultados esperados na conclusão do Enem comece com espera-se com isso ou espera-se que, porque fica mais claro matematicamente para o teu corretor que aquilo é o resultado esperado. Agora, a partir daí, o que você faz, né? Fez o projeto de texto, você vai pensar na tua redação partindo dos 5 critérios ou as 5 habilidades de correção do Enem, né? A primeira habilidade é adequação ao tipo de texto proposto e adequação ao tema, né? O tema você já transformou numa pergunta para fazer o projeto de texto, tá ok, você conseguiu uma tese para ele, inclusive, tá? Adequação ao tipo de texto proposto. O que significa a dissertação argumentativa? É um texto de caráter objetivo, então não tem opinião pessoal, não tem uso de primeira pessoa e, fundamentalmente, pelo amor de Deus, não pode ter, em hipótese alguma, diálogo com o leitor. Se você usa vocativos no teu texto, como você pensa, você acredita, significa na prática, para quem está corrigindo o texto, que você saiu do tipo de texto proposto, você perdeu o caráter dissertativo argumentativo do teu texto. E isso é extremamente sério, porque no critério de correção, o que a gente tem que fazer é cortar o parágrafo em que aparecem marcas de coloquialidade. A tua redação vai virar um Frankenstein. Imagine, por exemplo, eu corrigindo a introdução, o primeiro parágrafo argumentativo, aí no segundo você colocou uma frase, você pensa que, e eu sou obrigada a cortar. A tua redação, que poderia tirar uma nota 8, 8,5, vai descer lá para 2, 3,5, porque ela não tem progressão lógica, ela perde em coesão, ela já perdeu aí 200 pontos de linguagem, vai para quase 100, porque tirou o tipo de linguagem adequada ao tipo de texto proposto. Então, o primeiro critério que você toma cuidado é isso. Falei sobre o tema proposto e o meu texto está adequado a um texto dissertativo argumentativo. Eu cortei todas as gírias, eu cortei todas as expressões de caráter coloquial, eu cortei todas as marcas de diálogo com o leitor. O segundo critério é o que a gente chama de recursos argumentativos, são os tipos de argumento empregados para defender a sua tese. E aí, para mim, é super importante que o texto seja convincente. A hora que você terminar a tua redação, pede para a tua mãe, para a tua avó lerem. Se elas ficarem convencidas daquilo que você quis convencê-las, você já sabe que o teu caráter argumentativo ele é forte. Terceiro critério do Enem, recursos linguísticos. E aí a gente vai ver uma aula rapidinha depois, como organizar o vocabulário. Né? O que eu tiro, o que eu coloco no meu vocabulário para que os meus recursos linguísticos pontuem 200 pontos. Além dos recursos linguísticos, eu tenho o diferencial, que é um critério que vale aí 200 pontos. O que o Enem propõe? Que ele seja uma prova de leitura, né? Ou seja, que você prove que você lê o texto de base e que ele seja uma prova de redação. Na leitura, você tem que usar dados do texto de base, mesmo que seja um tema que você domina pra caramba, você já leu muito sobre ele, você tem que dialogar com o texto de base que está lá, ok? Então você tem que ter uma marca de leitura, mas tem que ter também aquilo que a gente chama de contribuição pessoal. Uma informação que você traz do teu conhecimento de mundo, os textos que você leu, os filmes aos quais você assistiu, as músicas às quais você ouviu.
Saindo disso, o último critério é a conclusão, tá? E se você tiver curiosidade, assiste a videoaula pequenininha que a gente já fez sobre conclusão e a gente volta a conversar com isso mais tarde. Beijão!